Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. O assunto é o sistema digestório. Quando falamos em sistema digestório, como os demais sistemas, né, a abordagem mais apropriada é a gente mostrar que o sistema digestório é um canal, então, que começa aqui em boca, se continua numa parte chamada faringe, que nós não estamos vendo, depois esôfago, depois do esôfago, e aqui nós perdemos o trajeto do esôfago, na região torácica, estômago, aí vem alças de intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Esse é o trajeto do alimento, seja em espécie que for. Bom, além de conhecer o trajeto do alimento, né, o tubo alimentar, isso que eu acabei de explicar no cão, a gente pode visualizar também no cavalo. Então, é um tubo. Nós estamos falando, por enquanto, só do tubo. Que começa em boca, vem faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, com todas as suas particularidades, reto e ânus. Bom, mas se estivermos até agora, nós vimos no cão, que é um animal que tem um estômago com um compartimento só, ou seja, é um não ruminante e é um carnívoro. Cães e gatos são os nossos carnívoros domésticos, né? Aqui está o equino. O equino é um herbívoro. Voltaremos a falar sobre isso. E o estômago, como vocês estão vendo aqui, é até relativamente pequeno e é de um compartimento só. Então, nós estamos falando de um estômago de um não ruminante. E nós vamos estudar também os ruminantes. Então, aqui nós estamos vendo uma vaca bem estilizada, né, e fazendo o trajeto do alimento aqui. No caso, uma pastagem. Boca, faringe, esôfago. Sabemos que esse esôfago vai desembocar aqui no estômago. Aí, como é ruminante, o estômago tem vários compartimentos. Vários quer dizer 4 compartimentos. O mais cranial é o retículo, este maior aqui, tudo isso aqui é rumen. Então, eu tenho o rumen, que é o maior, localizado à esquerda do plano mediano, o retículo, que é o mais cranial, o omaso, que é cheio de folhas, também chamado de folhoso, e o abomaso, que se continua diretamente com o intestino delgado, e aqui não está esquematizado, mas também depois vem o intestino grosso, reto e ânus. Então, isso é o básico do sistema digestório. Todos nós já sabemos isso, inclusive lá do ensino médio. Ok? Aqui no caso dos ruminantes, onde nós temos o rumen, o retículo e o omaso, esses 3 primeiros compartimentos, rumen, que é tudo isso aqui, retículo e omaso, o revestimento da mucosa não tem glândula, então é a parte aglandular ou proventricular. A região onde tem glândulas é o abomaso. O abomaso é o estômago químico verdadeiro, correspondente ao estômago dos animais não ruminantes. E repetindo, em seguida ao abomaso, nós já temos as alças do intestino delgado, depois grosso, depois reto e a abertura externa é o ânus. O digestório não é tão simples assim como eu estou querendo que ele seja, porque além de você ter que estudar o tubo digestório como um todo, com as suas particularidades, vocês já viram que no ruminante nós vamos ter particularidades a nível de estômago e também de intestino grosso. Só de observar aqui essas alças de intestino delgado e principalmente o intestino grosso aqui é extremamente desenvolvido, deve ter uma particularidade nessa espécie equina. E o sistema digestório mais simples dentre os animais domésticos é o do cão. Isso todos nós já sabemos. A pergunta é, basta sabermos essas partes do intestino, do sistema digestório, de boca até ânus? Ou para entender que um alimento, após ser capturado, né, apreendido, ele vai ser mastigado, ensalivado. Quando eu falo essa palavra ensalivado, eu já tenho que saber que eu tenho que ter conhecimento de glândulas salivares. Elas não são iguais em todas as espécies, há diferença. Tem mais glândulas, além das próprias glândulas presentes na mucosa de esôfago, de intestino delgado, grosso, tem mais glândulas? Tem. Além,
quando se fala em glândulas anexas do digestório, se pensa basicamente, a primeira informação são as glândulas salivares, que não estão demonstradas aqui, o fígado, que aqui está, o fígado, que eu já mostrei, que vocês têm imagens para ver nas videoaulas, e no pâncreas. E essa não é uma imagem para se ver no pâncreas. E, obviamente, que os senhores verão com rigor de detalhes, né? Com muito rigor, com bastante detalhes, as glândulas a nível de duodeno, de jejum e ilho. Ou seja, numa espécie como essa aqui, que é o cão, um carnívoro, né? Um não ruminante, a digestão dos alimentos começa na boca, porque a glândula salivar já joga a saliva na boca, já começa a digerir carboidrato. Depois aonde? Sempre no início do intestino delgado, sempre no duodeno, é lançada a secreção de fígado e de pâncreas, que nós não estamos vendo aqui, mas já vimos em outras imagens. Aí termina a digestão de proteína, a emulsificação de gordura, tudo isso os senhores irão estudar. E nesta espécie, intestino delgado é basicamente para isso, para terminar, tem outras glândulas presentes no intestino delgado, termina a digestão do alimento ingerido e praticamente termina a absorção de nutrientes. Intestino grosso de cão, gato, é extremamente simplificado. É retirada de água, formação de fezes, e fezes é eliminada através do ânus. Estou falando de uma maneira geral, assim, para os senhores terem ideia que digestório não se estuda em meia hora, se estuda em semanas. Aqui eu estou olhando um cavalo. Neste cavalo, eu observo que o cavalo é um não ruminante. O estômago tem um compartimento só. Antigamente a gente falava um monogástrico. Muitas vezes eu ainda falo. Esse estômago do cavalo é pequeno. A hora que você comparar, eu vou mandar no PowerPoint, os senhores vão estudar sozinhos, as proporções entre capacidade de estômago e intestino para cada espécie. Se você olhar o tamanho de um cavalo, peso, e olhar a capacidade de um estômago, é um estômago muito pequeno, relativamente muito pequeno. E por que ele precisa ter um intestino grosso tão desenvolvido? Nós vamos mostrar uma peça especialmente para isso. Ora, o que o cavalo come? O cavalo é um herbívoro. Herbívoro significa que ele vai comer pastagem. Tem celulose. Nenhum mamífero que eu tenha conhecimento é capaz de digerir celulose, porque os mamíferos não produzem uma enzima que chama celulase para quebrar a celulose. Então, me expliquem agora essa quantidade de pastagem que um cavalo ingere, né? É claro que ele ingere carboidratos também, aí a digestão é de outra maneira, mas estamos falando da celulose. Como que ele vai quebrar essa celulose? Se ele não tem a enzima. Para isto, ele tem um intestino grosso muito desenvolvido, o cólon, o maior, depois tem o transverso e o descendente. E tem também o seco, que obviamente que aqui está retirado da cavidade por um motivo didático. Então, intestino grosso de cavalo, de equino, é altamente modificado e é nível dele de seco e cólon que ocorre a digestão microbiana da celulose, porque senão o que adiantaria ingerir aquela quantidade enorme de celulose se não for digerida? É digerida, o produto que interessa é absorvido. O restante, depois no restante do grosso aqui, retira a água e forma as fezes. Tem essas saculações características a nível da porção final do colo, que são os áustros, ou sílabas com C, síbalas, como diz o professor Fernando, com C, são os áustros, né? Tudo saculado, assim, é por isso que as fezes do cavalo têm aquele formato, né? Circulares. Então, isto é um cavalo, isto é um herbívoro, e ele tem essa adaptação aqui no intestino grosso. Isso é extremamente importante. Você tem que entender por que um cavalo tem um seco grande e um colo maior, como o nome está dizendo, muito grande. Aqui é apropriado você dizer colo maior, colo transverso e colo menor. Dentro da nômina, obviamente, você pode falar colo ascendente ou maior, colo transverso não tem outra denominação, e o colo descendente ou menor. No cavalo, pela dimensão do colo maior, o ascendente,
é extremamente apropriado que o ascendente seja chamado de colo maior. Os senhores têm que saber as duas terminologias, aliás, já sabem. E quando chegar no sistema digestório dos ruminantes, o ruminante também ingere gramínea. A ilustração aqui é bem clara, né? Se ingere gramínea, a pastagem tem celulose. Quem é que vai quebrar essa celulose? É um mamífero. Mamífero não tem a enzima celulase. Aonde que é quebrado? No cavalo. Acabamos de aprender que isso ocorre no intestino grosso, basicamente em seco e colo maior. E no bovino, nos ovinos e nos caprinos, ou seja, e nos ruminantes, onde é quebrada a celulose. Basicamente, essa quebra da celulose ocorre no rumen, no retículo. Basicamente, aliás, rumen e retículo é uma unidade lá na fisiologia morfofuncional. O que acontece no rumen acontece no retículo, basicamente. O que tem aqui no rumen e no retículo? Tem muitos micro-organismos, protozoários, fungos, que vivem no interior aqui do estômago em simbiose com o ruminante. Que história é essa de simbiose? Os micro-organismos que vão digerir a celulose se hospedam no rumen e no retículo, é a casa deles. Em compensação, o aluguel que é pago eles digerem a celulose para o ruminante. E essa celulose, os seus produtos de degradação são absorvidos, os famosos ácidos graxos voláteis. Quando passa aqui para o omaso, a anatomia do omaso, nós vamos ver com detalhe, ele é cheio de pregas da mucosa, formando folhas. Por isso que é chamado de folhoso, em espanhol, librilo, porque lembra as folhas de um livro. Basicamente, o conteúdo, depois de que passou para rumen, retículo, né, foi digerido, aliás, e antes disso, né, voltou na boca de novo para ser remastigado, reensalivado, deglutido. Quando chega no nível de partículas pequenas, isso é passado para o retículo e do retículo para o omaso. O retículo, nós vamos ver, ele é lindo, é todo reticulado, como o nome diz, não é à toa que chama retículo. Estando no tamanho certo, particulado no tamanho certo, ingesta, o alimento é chamado de ingesta, viu, gente? Vamos acostumar com isso. A ingesta grosseira, ela fica num ponto próximo aqui à desembocadura do esôfago, né? Aí o esfíncter esofágico, que é o cárdia, se abre. A ingesta grosseira no saco dorsal aqui do rumen é um estímulo para o cárdia se abrir. Cárdia é o esfíncter esofágico aqui, que vocês estão chamando de inferior, nas discussões do equino. Aí o cárdia se abre, o alimento volta pelo esôfago, ele regurgita, vem na boca, remastiga e reensaliva. Quantas vezes faz isso? Vou repetir. Quantas vezes forem necessárias até a ingesta estar de um tamanho particulado certo para passar para o omaso. Passa para o omaso, que tem folhas, essa ingesta é pressionada entre as folhas e retira água. Depois que isso acontece, está na hora de ir para o abomaso. Para que ao final das contas o alimento tem que ir para o abomaso? Para sofrer a digestão química. É no abomaso que tem glândulas. Olha, o cárdia está mais ou menos aqui, mas aqui vai ter uma região de glândulas cárdicas, uma região de glândulas fúngicas e região de glândulas pilóricas, como tem o não ruminante. Aqui vai terminar a digestão de carboidrato, proteína, intestino delgado, vai acontecer a mesma coisa. Vai ter a ação da bile produzida pelo fígado, importante na emulsificação de gordura. Vai ter a ação do suco pancreático, tudo não está mostrando aqui, nem fígado, nem pâncreas, mas todos os mamíferos têm. Aí, intestino delgado, derruminante, então termina esses processos de digestão, absorve o que interessa. A nível de rumen e retículo, absorve os produtos de degradação da celulose, os ácidos graxos voláteis. A nível de intestino delgado, serão absorvidos os outros nutrientes. Intestino grosso, retira a água, forma fezes, que é eliminada pelo ânus. Então, essa é a história do digestório. A história em imagens, né, para terem uma ideia. No cão, que é muito simples e é um carnívoro. No equino,
que é um herbívoro e a parte mais desenvolvida, mais complexa é de intestino grosso, especificamente seco e colo maior, e de um ruminante. O que chama a atenção aqui é o estômago dividido em 4 compartimentos, rumen, retículo, omaso e abomaso, lembrando que rumen, retículo e omaso não tem glândulas, é a parte aglandular ou proventricular, cujo conceito já tem que ter firmado na cabeça de vocês. E o abomaso é o estômago químico, no espanhol é o coagulador, né? Estômago químico ou verdadeiro. Intestino delgado não tem muitas diferenças com os outros, e o intestino grosso tem umas particularidades que nós vamos ver também. Intestino grosso de ruminante não é tão simples como o do cão. Aliás, como o cão, simples igual o cão não tem outra espécie, né? Igual do carnívoro. E resumindo, porque tem gente que gosta só de ver a imagem, vocês têm que ver a imagem, tem que ver a teoria. Então, quando se fala em digestório, você está falando de um tubo digestivo. Esse tubo vai de boca até ânus, né? Que quando termina o intestino grosso aqui é ânus. Então, depois da boca, o alimento passa para a faringe, da faringe para o esôfago, do esôfago para o estômago, passa para o intestino delgado. Intestino delgado, duodeno, jejúnio e ilho é intestino grosso. Colo seco, cólon ascendente, colo transverso, descendente, reto e abertura externa é ânus. E glândulas anexas, aqui estão as principais glândulas anexas, as glândulas salivares, parótida, mandibular e sublingual, presente em todas as espécies, depois os senhores vão ver os detalhes de sublingual, e não está aqui uma glândula salivar presente só no cão, que é a glândula zigomática, que os senhores terão que saber. Outras glândulas anexas, o fígado, no que diz respeito ao digestório, ao que está interessando aqui é a produção da bile, e o pâncreas, em relação ao digestório, o que interessa é o suco pancreático. Deixando claro que essas duas glândulas, fígado e pâncreas, produzem outras substâncias que serão abordadas na aula de glândulas endócrinas. Acho que pela professora Marta Dami. Então, quando se pergunta quais são as funções, será pela professora Marta Dami, ou por mim, ou pelo professor Fernando. Aproveito para falar que a disciplina tem 3 professores, ok? Em relação às funções, quando se fala em função de digestório, você tem que falar desde a apreensão até a eliminação. Então, aprender o alimento, digerir, absorver o que interessa, é para isso que é o digestório. Para que o animal obtenha os nutrientes. E eliminar o que não é útil para ele, o supérfluo, em forma de fezes. Então, isso é o sistema digestório. É um assunto lindíssimo, como vocês percebem, isso será muito bom de se estudar, porém, não é um assunto que o aluno pode estudar assim em meia hora, porque cada espécie, os senhores serão médicos veterinários. Médicos veterinários trabalham com diferentes espécies de animais domésticos. Sem contar que lá no profissionalizante vocês poderão fazer, se quiserem, uma disciplina optativa relacionada com silvestre, focando nos animais domésticos. Os senhores terão que entender de carnívoros, de herbívoro, como o cavalo, e de ruminantes. Aqui exemplificado um grande ruminante, que é o bovino. Isso é o médico veterinário, né? Ok? Bom, retomando aqui, nós não vamos detalhar glândulas salivares, está no PowerPoint, os senhores que vão detalhar. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesse estômago de um compartimento só, assumam que é um estômago de um cão, poderia ser. Aqui está o esôfago, chamando a atenção aqui está aquele esfíncter famoso, que é o cárdia, é um esfíncter poderoso, muito comentado na aula passada, que esse cárdia, aqui tem um esfíncter, um reforço de músculo circular, liso, muito desenvolvido na espécie equina. Amplamente discutido foi questão das atividades, que os bons alunos tiveram o cuidado de pesquisar e perguntar, né? Os interessados. Retomando aqui. Aqui, quando eu olho, então eu vejo 2 esfíncteres. Desembocadura de esôfago chama-se cárdia.
Quando o estômago termina, aqui é a sua porção pilórica, quando ele termina e começa o duodeno, tem que ter um outro controle aqui, gente. É o piloro ou esfíncter pilórico. Aluno que não sabe o que é cárdia e o que é piloro, pode parar e estudar. Eu quero recordar nesta ilustração, porque eu já falei disso exaustivamente no vídeo da aula prática, não confundir o que é região externa, e o que é região interna. Vocês têm que ter clareza disso para não falar bobagem. Região externa, os melhores livros que traçam essa definição não são da anatomia veterinária, é da anatomia humana. D'Angelo e Fatini faz isso muito bem, então vamos copiar o D'Angelo e Fatini. Você tem aqui esôfago, desembocou, quando você traça uma linha horizontal tangenciando cárdia, o que fica acima dessa linha chama-se fundo. Nós estamos falando do fundo anatômico, bem desenvolvido no estômago humano. Você vem aqui pela curvatura menor, que não foi explicada, tem essa incisura angular aqui, traça uma outra linha. O que vai ficar para cá é a parte pilórica. O que você tem entre esta linha que delimitou dorsalmente o fundo e essa outra linha que delimitou aqui a parte pilórica, isso aqui é a maior parte do estômago, seja em gato ou num cavalo ou num boi, né? Boi é ruminante. Qualquer não ruminante, isso aqui é o corpo. O tamanho do corpo vai variar de acordo com a espécie. E essa outra porção aqui é a parte pilórica, onde eu reconheço uma porção mais dilatada, que eu chamo de antropilórico, e uma parte mais estreita, que eu chamo de canal pilórico. E além disso, eu já identifiquei o esfíncter cárdico, o cárdia, e já identifiquei aqui o esfíncter pilórico. O aluno que entendeu isso aqui, isso é região externa. O restante eu já expliquei. De esôfago até duodeno, eu tenho uma curvatura menor, por este caminho. Se eu passar pelo caminho oposto, eu tenho uma curvatura maior. Assunto dado. Os senhores vão estudar sozinhos pelo Sisson. Acordem. Estamos no volume 2. Cães, gatos e suíno, que são os não ruminantes, é volume 2. Aqui, especificamente do cão, né? Aqui temos isso que ficou aqui, só recordando, é um segmento do rumento maior. Então, isso aqui está dado. Região externa, o fundo do estômago, o corpo do estômago, a parte pilórica do estômago, a parte pilórica, com o seu antro e o canal pilórico. Tem que saber isso. Agora, eu já disse também exaustivamente, e vou falar só rapidamente agora, essas regiões externas não são coincidentes com as regiões internas. Regiões internas, qual é o critério? Quem não sabe o critério não está aprendendo nada, está decorando. Qual que é o critério para se definir, para se descrever as regiões internas? Os critérios são ausência e presença de glândulas. Região que não tem glândula é a glandular, como aqui está mostrando no cavalo, uma ampla região. E região que tem glândulas, obviamente, aí é pela presença da glândula. Presença de glândula, macroscopicamente, se a peça for boa, eu consigo distinguir a olho nu as glândulas cárdicas, fúngicas e pilóricas. Se a peça não permite eu fazer essa identificação perfeita, eu vou pegar o popesco com a imagem colorida e vocês farão. Agora, na disciplina de histologia, os senhores verão muito bem e terão que saber diferenciar. Região das glândulas cárdicas e fúngicas, aqui é a região das glândulas pilóricas. Observem que nem sempre as regiões internas, sua nomenclatura não coincide com as regiões externas, exceto a pilórica. Estudem. Aqui já foi visto, isso aqui é no suíno, está no popesco, uma imagem do popesco do cavalo, várias imagens de todos os animais é do Koenig, está tudo na aula de vocês. Ruminantes nós falaremos daqui a alguns dias, nas outras semanas, isso tudo aqui é de ruminante. Eu quero chegar no intestino. Estamos aqui basicamente para mostrar hoje as particularidades de intestino grosso dos monogástricos, especificamente do equino, né? Mas estamos aqui
num cão que é extremamente simples, então vamos recordar. Neste momento a palavra é recordar, porque tem videoaulas mostrando nas peças. Aqui está o estômago, então significa, se aqui está o estômago e aqui é duodeno, o piloro está aqui. Aí duodeno, jejuno, ilho. Intestino delgado terminou aqui. Grosso, seco, cólon, reto e ânus. Mais simplificado do que isso, os senhores não vão achar, tá? Então, detalhando um pouquinho, duodeno cranial, aí tem uma flexura cranial, duodeno descendente, flexura caudal, duodeno ascendente. A hora que começou o mesentério, que é essa grande reflexão do peritônio, que prende jejum e ilho no teto da cavidade abdominal, chama-se mesentério. Começou o mesentério, você não tem nenhum tipo de dúvida, você tem alças de jejum no início. Depois saberemos que é jejum no ilho, depois no final é ilho. Terminou o intestino delgado. Intestino grosso, seco, muito pequeno no cão, cólon ascendente, colo transverso, colo descendente, reto e ânus. Isso é uma brincadeira de criança. Tudo isso nós já vimos e eu quero mostrar no cavalo. Este é o motivo principal da aula de hoje, que eu quero que vocês já se preparem para identificar intestino delgado e grosso de cavalo. Todas as vezes que forem fazer esse tipo de identificação, no momento vocês estão à distância, vocês vão usar esta ilustração. Então, se vocês não estiverem entendendo a ilustração, vocês não precisam fingir que estão entendendo, né? Então, aqui é o estômago, aqui é o esfíncter pilórico, duodeno. Duodeno aqui não tem segredo, né? Eu tenho um duodeno cranial, um duodeno descendente, faz aquela flexura, volta como um ascendente. Bom, é importante que vocês saibam que todos já têm que ter familiaridade com essa prega do peritônio aqui. Esta prega do peritônio que forma um leque, em formato de leque. Espero que todos já estejam apaixonados por essa prega do peritônio, que fixa intestino delgado no teto da cavidade abdominal, é o mesentério. A hora que você enxergou o mesentério, você não tem dúvida, isso aqui são alças de... Aqui no meio não há como dizer, alça de jejum e ilho. O começo você pode jurar que é jejum e o final aqui é ilho. Final aonde? Do ilho no cavalo. Ele desemboca no seco. Isso aqui é o seco, com este formato de vírgula. Essa parte que não se comunica com nada aqui, outra que não se comunica com nada. Então, isso aqui é a base do seco, isso aqui é o corpo do seco, isso aqui é o ápice. O ápice está a nível em direção lá ao externo, voltada cranialmente. A base do seco, onde que está a base? Se o aluno não estudar isso agora em casa, sozinho, não há como ele vai aprender. Está lá no flanco direito. Flanco direito. Região sublombar, abaixo das vértebras lombares. Um flanco pequeno que tem o cavalo. O professor Fernando explicou isso muito bem. Por que essa região sublombar, esse flanco do cavalo é pequeno? Seria porque ele tem 18 costelas? E os outros animais normalmente têm 13? Um ruminante tem 13? É por isso. Né? Então, olha lá, a base do seco está lá no flanco direito. E aí o corpo se estende em direção cranial e ventral, em direção ao externo. Então, base, corpo e ápice. O que desemboca? O que desemboca na base do seco? O ilho. Na peça, nós vamos ver uma peça ali. À distância, isso não vai ser assim uma paixão, né? Mas, inclusive, temos um modelo aqui que vai auxiliá-los. Aprendam na teoria primeiro, porque quem não aprende na teoria não consegue identificar na prática, quando chegar esse momento. Na base, então, vai desembocar o ilho e vai se originar o cólon maior ou ascendente. Neste momento, eu quero apresentar para vocês, na espécie equina, o cólon maior ou ascendente.
Mas aqui no popesco está muito fácil. Tudo isso que está assim no mostarda clarinho aqui é o colo ascendente ou maior. Aí esse pedacinho que está em azul, deve ser um azul assim, né? Quer dizer que está tudo bem. Quando ele passa de um antímero para o outro, isso é o colo transverso, diminui muito o diâmetro aqui. Aí esse restante de colo que está aqui num roxinho, lilás, lindo. Aí já é o colo menor ou descendente. Isso aqui é o mesocólon, né? A prega que fixa, tudo que fixa intestino. A parede dorsal do abdômen é um meso. Do duodeno, que não está aqui representado, mas vocês já viram no cão, numa peça que eu mostrei, é mesoduodeno. De jejum e ilho é mesentério. De cólon, graças a Deus, vai te chamar mesocólon. E aqui já é reto, aí é mesorreto. A porção final do reto não tem revestimento de peritônio. Quando não tem revestimento de peritônio, a palavra que define assim um órgão, uma víscera, é retroperitoneal. Retro, atrás. Então, ao observar essa gravura, que terá que ser observada inúmeras vezes, você está vendo com detalhes, cólon maior. Tudo isso é cólon maior. Quando você retira a peça e você pega essa pontinha e puxa para cá, você tem duas. Puxa para cá é ótimo, né? Quando você dispõe na mesa de dissecação, são duas grandes alças paralelas uma à outra. Você tem que saber arrumar na posição anatômica. Todos os alunos, todos, até hoje, né? Que fizeram anatomia dos animais domésticos 2, são capazes de colocar o cólon maior em posição anatômica e o seco. Estando com a peça na mão e tendo estudado antes, isso é uma manobra perfeitamente viável. Quem não estuda a teoria não saberá no momento da prática nem do que eu estou falando, né? Então, a primeira regra é saber os nomes. Primeiro vem cólon ventral direito, o cólon ventral direito, se ele sai aqui da base do seco, ele está saindo lá do flanco direito. Se ele é ventral, é porque ele está em posição mais ventral no abdômen. Se ele chama ventral direito, adivinha? Porque ele está do lado direito. Aí ele vem em direção cranial, isso aqui está perto do externo, é a flexura external. Aí ele vai no sentido ventral, agora do outro lado. Se isso aqui era o colo ventral direito, não tem jeito, isso aqui é o colo ventral esquerdo. Quando o colo ventral esquerdo vai de novo em sentido caudal, ele está indo em direção à pelve. Então, essa é a flexura pélvica. Aí ele vai voltar, ele tem que dobrar, aí ele volta em sentido cranial, diminui muito o seu calibre, volta em sentido cranial e forma a flexura que está próxima ao diafragma, flexura diafragmática. Só que este cólon aqui agora está lá do lado esquerdo, mas ele está em posição dorsal em relação a esse, por isso que ele se chama dorsal esquerdo. Aí ele faz a flexura diafragmática, porque está na direção, topograficamente tem relação com o diafragma, e ele vai voltar do lado direito dorsalmente, então ele é o colo dorsal direito. Aí ele diminui muito de calibre, quando ele diminui de calibre, ele não é mais colo dorsal ascendente, porque tudo isso aqui, ventral direito, ventral esquerdo, dorsal esquerdo e dorsal direito, tudo isso aqui é grande demais. Por isso que se chama cólon ascendente ou maior no cavalo, no profissionalizante, nos livros, na literatura inglesa, todo mundo só fala cólon maior. A hora que terminou o colo maior, como é que eu vou saber que terminou o colo maior? O calibre muda. E em posição anatômica, quando vocês estiverem fazendo uma necrópsia, uma cirurgia, é aquela porção que além de diminuir muito o calibre, o diâmetro, ele vai passar da direita para a esquerda, é o colo transverso. Por isso chama-se transverso. Cruza transversalmente de um antímero para o outro. E aí eu tenho um colo menor, muito bem denominado, que é o colo descendente, que tem fixação por um mesocólon, que se continua com o reto, né? A dilatação do reto é uma ampola,
A porção mais cranial do reto tem revestimento por peritônio, a porção mais caudal não tem. Quando não tem, chama-se retroperitoneal. Era isso que eu queria dizer. E depois nós vamos ver que o intestino delgado e grosso do ruminante também é complexo. Do cão nós já vimos que não tem complexidade nenhuma. E no cão aqui, no monogástrico, né? Não vamos afirmar isso. Muito importante aqui é a presença do pâncreas, que as pessoas ficam, cadê o pâncreas? Então o pâncreas está aqui, tá? Aqui está o pâncreas. Por que nós estamos falando de pâncreas? Porque o suco pancreático vai ser jogado aqui no início do delgado, bem como a bile, produzida pelo fígado. Este assunto já são vias biliares e pancreáticas, que é uma aula à parte. Tudo aqui é uma aula à parte. Intestino delgado, os senhores já estão doutores, aqui que estava explicando o intestino grosso. Aqui tem todos os detalhes teóricos, que eu não estou preocupado, porque vocês receberão os slides. Vou repetir isso aqui. Não estou preocupada porque os senhores vão estudar, não é porque não é importante, não. Assunto teórico desse jeito, vocês têm capacidade de estudar sozinhos e o farão. Eu já expliquei isso aqui só para ter ideia, eu preciso que vocês olhem essa imagem, porque senão os senhores terão problema ao ver a peça na mesa. Eu não tenho um cavalo adulto em decúbito dorsal para o deleite dos meus alunos. Essa é uma visão que os senhores terão lá com o professor Fernando Arevalo, com o professor Valdemir ou com o professor Ricardo, quando estiverem fazendo ou uma necrópsia ou uma cirurgia. Aprendam no popesco, né? Decúbito dorsal, eu estou vendo uma vista ventral. Isso aqui é direito, então eu não estou vendo a base do seco, não tem como eu ver a base do seco, é no flanco. Quem não lembra o que é flanco, vai lá e estuda de novo a região lá das vértebras lombares, que está abaixo ali, eu estou no flanco. Flanco de cavalo não está visível nesta ilustração, mas eu sei que a base do seco está lá. O que eu estou vendo aqui é a continuação do seco, isso é o corpo do seco, isso aqui é o ápice. Aluno que não sabe isso, pode parar. Pode parar e recordar a osteologia e as aulas anteriores, e a teoria. Aí, aqui, isso que eu estou vendo aqui, é parte do colo ventral. Parte do colo ventral. E essas alças menores aqui é parte de jejum e ilho. E isso que eu estou vendo aqui é parte de colo dorsal. Ou seja, essas alças de colo e essas alças de colo são todas de colo maior. Numa vista ventral, é isso que eu vejo. Depois os senhores terão que apurar os olhos nas vistas laterais. Então, se aqui está o lado direito, eu sei que esse colo, o colo que se inicia na base do seco, eu não estou vendo, mas eu estou vendo a continuação dele aqui, é o colo ventral direito. Ele vem e faz uma flexura. Que flexura é essa, pelo amor de Deus? Flexura external. Aí ele vai descer do lado oposto ainda ventralmente, será o colo ventral esquerdo. Ele vai fazer uma dobra, uma flexura a nível da cavidade pélvica, que eu não estou vendo. Será a flexura pélvica e vai voltar como dorsal. Aqui, cranialmente, eu vejo um pedacinho do cólon dorsal esquerdo. Essa é a flexura diafragmática. E aqui é o início do cólon dorsal direito. Ele vai caminhar mais um pouco, depois vai acabar o colo ascendente ou maior, vai ter o transverso e o descendente. Isso os senhores já sabem. Então, aí aqui na vista direita, você vê a vida como ela é, né? Aqui eu estou no flanco, ó a base do seco, ó o corpo do seco, o ápice do seco aqui escondido. Isso aqui é cólon ventral direito. E o que é isso que eu estou vendo aqui, ó? Isso é reforço de tecido muscular liso, longitudinal, são umas tênias. E essas aqui são saculações. Senhores, tem que estudar. Quem não estuda não aprende isso, né? Isso é a teoria do que nós já vimos. Não esquecer dessas saculações, que são os áustros, que dão o formato específico das fezes de equino. Alguém não sabe como é que é as fezes de equino? Isso é uma coisa boa de ver no Google, né? Aqui está. E aí, aqui explicando no bovino, que não vai ser hoje, reto, as partes que eu já expliquei. E lembrar que esfíncter é uma coisa importante em digestório.
Já falamos de dois importantes esfíncteres agora mesmo, o do cárdia e o do piloro. E o ânus tem o esfíncter anal, que controla a saída das fezes. Tem, na verdade, são dois esfíncteres, está no plural, não é à toa, né? Dois esfíncteres. Um interno de musculatura lisa. Isso implica que o controle é do sistema nervoso autônomo. Ou seja, você não manda no seu esfíncter interno. Controle do sistema nervoso autônomo, mas existe um esfíncter externo de musculatura estriada esquelética, sobre o qual você tem controle. Essa é a boa notícia, né? E aqui mostrando reto, aqui são comprimentos de intestino delgado e grosso dos animais domésticos. Aí, quando eu mostro isso, o aluno fala assim, e precisa decorar? Eu falo, não, você precisa aprender as proporções. Aprendam. Veterinário que não tem noções de dimensões de intestino delgado e grosso, não é bom. Não é bom. Tem que ter noção dos animais que você está estudando. Posteriormente, nós vamos estudar fígado e vias biliares. Com mais detalhes, é uma aula à parte, como eu falei. Vamos retomar aqui, antes de irmos para os modelos e para a peça, vamos relembrar na teoria. Terminou o intestino delgado, que é o ilho, ele vai terminar na base do seco. E na mesma base, com uma pequena distância, vai ter o orifício de abertura do cólon. Que cólon é esse aqui? Isso que eu estou mostrando aqui tudo, nós já vimos, eu estou repetindo, é o cólon maior ou ascendente. Vocês não podem esquecer que aí você vai ter a primeira parte do cólon maior, é o cólon ventral direito. Tem essa flexura external, cólon ventral esquerdo, flexura pélvica, cólon dorsal esquerdo, flexura diafragmática, cólon dorsal direito. Importante vocês saberem que na cavidade abdominal, esse cólon maior, que tem essa característica, né? É como se fosse dois grandes tubos paralelos, interligados aqui por um ligamento. Eles têm que estar muito bem dispostos, dobrados dentro da cavidade, senão não caberia dentro do animal, né? Outra noção que é para ter agora é aonde que está localizado o seco. O seco é grande no cavalo, então a base está aqui no flanco direito. Aí vem o corpo, que vai ser em direção ventral, e o ápice vai estar bem pertinho do externo. É o que você vê melhor nesta vista aqui. O cavalo está em decúbito dorsal, você não está vendo a base, que está lá no flanco, você está vendo boa parte do corpo e você está vendo o ápice. Percebam que isso aqui já vai estar perto do externo, foi retirado aqui naturalmente. Então, o aluno, todos vocês têm que saber que a base do seco está no flanco direito. É o que eu quero agora mostrar aqui no esqueleto, recordando. Vamos vir um pouquinho para cá. Recordem que cavalo tem 18 costelas. E depois das 18 costelas é que eu tenho as vértebras lombares. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vértebra lombar. Isso aqui é que é a região do flanco que eu estou falando faz horas para os meus alunos. Significa, eu vou colocar a mão aqui, que a base do seco está aqui no flanco direito. A base do seco, aí vem o corpo do seco do lado direito e em sentido cranial. O ápice desse seco vai estar mais ou menos aqui, né? Próximo já ao externo. Então, se você entender que aqui está a base no flanco direito, você já entendeu muita coisa. Vamos voltar para o slide. A segunda coisa que eu quero que vocês entendam é que a base que está lá no flanco direito, na base, vai terminar o intestino delgado, que é o ilho, e vai começar uma parte do cólon maior, que isso que eu estou vendo aqui é a primeira porção do cólon maior. Qual que é a primeira porção do cólon maior? De que lado eu estou aqui? Direito. Isso aqui está bem visível. Aqui está o abdômen, então isso aqui é ventral. Então, esta informação não pode ser perdida
Na base do seco termina o ilho, que nós não estamos vendo nessa vista, mas começa o colo maior. Que parte do colo maior? O colo ventral direito. Neste momento, eu gosto de relembrar aqui. Se você entender isso, você é capaz de colocar em posição anatômica a peça que nós vamos ver ali, preservada na glicerina. Se eu estou vendo a base do seco, aonde está essa base? No esqueleto, vamos mostrar aqui. A base está bem aqui, no flanco direito, ok? Voltando para o slide. Se você entendeu isso, você é capaz de reconhecer na peça que a última porção do intestino delgado que lá chega é o ilho, né? E intestino delgado termina na base do seco. E o que mais acontece na base do seco? Começa o cólon maior. Que cólon maior? O cólon ventral direito. Aí é só você simule em você mesmo que você dará conta de ver cólon ventral direito, flexura external, cólon ventral esquerdo, flexura pélvica, cólon dorsal esquerdo, flexura diafragmática, cólon dorsal direito. Acabou o cólon maior, colo transverso, colo descendente, reto e ânus. Vamos direto para a peça conservada na glicerina para vocês terem essa ideia. Retomando aqui, aqui na mesa, nós temos uma peça de equino adulto, intestino delgado, quase praticamente completo e grosso, a princípio fixado no formol, depois conservado em glicerina. Quando voltarmos no presencial, vamos fazer um parênteses aqui, os senhores terão que saber que peças de glicerina não podem ser molhadas e nem misturadas com aquelas que estão conservadas em formol. Então, vamos mostrar aqui, vamos tentar ver as partes no todo para vocês entenderem. Na minha mão esquerda está o duodeno. Eu vou abrir o duodeno, ele está aberto. Observem aqui, isso é bem no início do duodeno. Aqui tem um detalhe, isso aqui é a ampola hepatopancreática, aqui um outro ducto pancreático menor. Aqui desembocam o ducto hepático comum e um dos ductos pancreáticos. Cavalo não apresenta um reservatório que armazena bile, não apresenta a vesícula biliar. Então, no cavalo, o ducto hepático direito se une com o hepático esquerdo, forma-se o ducto hepático comum, que desemboca aqui, nesta ampola hepatopancreática, juntamente com um dos ductos do pâncreas. Ok? Então, não saiam falando bobagens por aí. Cavalo não tem vesícula biliar. Isso quer dizer que ele não vai ter um ducto chamado cístico, não terá. Dentre as espécies domésticas, o cavalo é o único animal que não apresenta vesícula biliar. Depois vocês vão estudar lá na fisiologia que o rato também não apresenta. O assunto é digestório. Então, identificado aqui local de desembocadura, então entendam que bile e suco pancreático vai ser jogado aqui no duodeno. E isso vai terminar a digestão aqui de tudo que nós já falamos antes, né? Emulsificação de gordura, proteína, etc. Isso aqui é a luz do intestino delgado, aberta. Se essa peça fosse uma peça fresca, nós podemos fazer essa experiência em necrópsias lá com o professor Fernando. A gente pode tirar um segmentozinho disso aqui, colocar em água para a gente ver umas coisas maravilhosas. É surprise, não vou contar o que é, né? Então, duodeno, nós sabemos que em qualquer espécie, intestino delgado tem duodeno, jejune e ilho. O duodeno naturalmente estava preso dentre as porções do intestino delgado. O duodeno é a porção melhor fixada, porque o mesoduodeno é uma prega curta que o fixa a parede dorsal do abdômen. Jejune e ilho, nós vamos avançar aqui, Juliana? Estamos avançando, vamos deixar o duodeno. Duodeno, na hora que começou a raiz do mesentério, eu queria um foco aqui na raiz do mesentério. Isso é a raiz do mesentério. Começou o mesentério, aqui o que tem nesse mesentério? Para que serve o mesentério? Eu vou pegar o mesentério aqui para vocês nunca mais esquecerem. Olhe
Vamos ver o melhor ângulo de ver isso por transparência. Estou dando... eu queria que vocês olhassem que eu estou segurando em alças de jejune e ilho e vocês estão vendo um segmento do mesentério, que é esse formato de leque. Todos devem estar vendo aí que tem inúmeros vasos, aí tem artérias, ramos da artéria mesentérica cranial, veias correspondentes, tem ductos linfáticos, tem linfonodos, e eu acho que é uma vista maravilhosa, que talvez tenha que ser apreciado de todos os lados, né? Nessa visão está excelente, né? Então, essas alças todas que estão presas pelo mesentério, que eu separei aqui, todas, nós não precisamos seguir todos aqueles metros de intestino delgado que os bons alunos vão estudar na aula teórica, nós não precisamos fazer isso, mas nós precisamos sim chegar no final. Aqui o mesentério no final foi um pouco arrebentado, naturalmente que isso aqui é daqui. De repente, olha aqui, essa é a imagem que os senhores não podem, quando chegar aqui para essa aula prática, vocês vão manipular essa peça. E aí, quando eu vejo aqui, ó, essa última porção de intestino delgado, por que eu tô falando que é a última? Quem me garante que isso aqui é a última porção do intestino delgado? Quem garante é a anatomia. Olha aqui, ó, está aberto aqui. Quem garante é o conhecimento da anatomia, que eu quis dizer. Isso que está aberto aqui, ó, é a base do seco. Vou tracionar aqui, ó. Aqui, então, minha mão direita está no ápice do seco. Vou voltar aqui na peça. Minhas duas mãos, aqui foi aberto, eu estou fechando aqui. Minhas duas mãos aqui está fazendo a sutura aqui na base do seco. E isso aqui, então, que eu estou vendo, vou passar a minha mão esquerda aqui, eu estou passando pelo corpo do seco e cheguei aqui na pinça aqui, não há dúvida, estamos no ápice do seco. Mas por que nós estamos falando em seco se o assunto era o final do intestino delgado? Justamente, vamos voltar lá, para que ninguém erre, recordando, né? Enquanto eu estou aqui com esse mesentério lindo e maravilhoso, ninguém tem dúvida, eu espero que ninguém tenha dúvida, que nós estamos em alças de jejune e ilho. Então, vou deixar aberto aqui o mesentério, para ficar com essa visão maravilhosa. Se tem mesentério, e que ramos mesmo, de que artéria é essa aqui? Ramos da mesentérica cranial. Mesentérica cranial, gente, é assunto daqui umas 2, 3 semanas. É a artéria que irriga não só todo o intestino delgado, mas praticamente todo o grosso, tá? Voltando aqui, eu cheguei nessa última porção que eu estou afirmando, que é ilho. Por que eu sei que é ilho? Nós abrimos o ilho aqui, o Jean passou uma sondinha aqui, para ver onde que isso estava terminando, porque o ilho tem que levar esse conteúdo intestinal agora para o intestino grosso, especificamente para o seco, sendo mais, isso aqui é só uma lesão ali, um acidente, né, com bisturi. Isso que eu estou passando aqui, vamos tentar demonstrar isso da melhor maneira possível. Olha lá, essa sonda, ela está entrando aqui pelo ilho, olha lá. Eu vou puxá-la aqui pela base do seco, puxei de volta, quer dizer, não só quer dizer, como eu estou vendo, que o ilho desemboca aqui na base do seco. Engraçado, né? E depois o alimento vai ficar aqui na base do seco, o alimento vai ficar no corpo do seco, vem até o ápice do seco fechado, né? Isso aqui foi aberto para ver os detalhes de tecido linfóide, que vocês vão ver melhor lá na histologia. Para que tem esse seco desse tamanho, será? Fermentação de celulose, tá? O alimento, então, do seco, cuja base, nós vamos sonhar com isso, cuja base está lá no flanco direito. Seco, cujo corpo se estende do lado direito, ventralmente, indo em direção ao externo e termina no ápice, certo? Ápice é a porção
do seco, que já está próximo lá de externo. E base, que eu estou segurando aqui com as duas mãos, é aquela parte que está no flanco direito. Este assunto está encerrado. O alimento está no seco, mas o alimento tem que passar pelo colo maior, que é aquele que tem 4 partes, tem que passar pelo colo transverso e pelo colo menor, para chegar no reto e ânus. Cadê o colo maior? Aonde ele começa? Já vimos na teoria. Ele começa na base do seco. Então, quando eu olho, vamos dar uma olhada aqui. Quando eu olho isso aqui, o aluno que nunca viu isso, fala, mas meu Deus, o que será isso? Isso aqui é colo maior. Tudo onde eu estou passando minha mão aqui é colo maior. Colo maior, colo maior, colo maior, colo maior. Tudo isso é colo maior. Aqui, onde eu estou pegando, veja se está bom de ver aí, gente. Aqui já é colo transverso. Ok? E esta porção aqui, vamos empurrar as alças de jejum e ilho para lá, tem um pedaço de duodeno ali. Depois do colo transverso vem o quê? O colo transverso é pequenininho, gente. Vem colo descendente. Isso é o colo descendente ou menor. Olha aqui. Estou só dando uma ideia aqui para vocês. Na minha mão direita ainda é colo descendente, mas logo, logo ele vai terminar, vai ter o reto e a abertura externa é o ânus. Então, vamos simplificar aqui que colo descendente, colo descendente não tem muitos problemas para estudar um colo descendente, nem um colo transverso, né? Então, o que dificulta um pouco, é o colo maior, porque esse colo maior, ele tá... nós tiramos do cavalo e estamos dispondo ele aqui na mesa todo desse comprimento. Vou dar uma notícia para vocês. No equino, esse colo maior, ele não pode estar desse jeito. O nosso equino teria que ter alguns metros de comprimento e não tem. Então, naturalmente, que isso deve ter alguma coisa assim, né? Deve estar assim, dobrado, arranjado. Claro que está, e já vimos na teoria. Vamos voltar aqui e vamos agora que vocês já viram o todo, vamos ao específico. O específico aqui requer repetição. Abri a base do seco, já estou doutora nisso, já identifiquei ali, ó, o orifício do ilho desembocando, orifício ileal ali, né? Muito bonito, tem um esfíncter ali. Ou está faltando uma coisa muito importante. Isso é seco e agora eu já sei que isso aqui é cólon. Cadê, aonde está a origem do cólon? E esse vai ser o colo ventral direito. Já vimos na teoria. Onde que está a origem ali? Eu tenho que pegar a peça aberta e procurar. Se você não procurar, você não acha. Já achei. Olha aqui, ó. Na pinça está o ósteo secocólico. Nessa bendita aqui, ó, sondinha, tá a desembocadura do ilho. Observem que eu vou arranjar aqui para ficar igual o Sisson. Entre este orifício de desembocadura do ilho, entre a desembocadura do ilho e o orifício secocólico, existe uma prega interveniente. Observem essa prega ali, dá um close aí, gente, no nosso orifício, nos dois orifícios. Então, agora que você, essa figura, isso aqui é uma peça e tem uma ilustração no Sisson que mostra este ósteo e essa prega interveniente. Vão lá, fotografem, coloquem os nomes. Vocês precisam aprender isso. O que tem no Sisson com riqueza de detalhes, nós não vamos voltar aqui. Agora nós vamos fazer o trajeto do colo maior para encerrarmos isso aqui. Então, se aqui na pinça
é o osteossecocólico. A pinça, então, e no caso aqui meu dedo, já está entrando, já estou furando a peça, não deve, estou aqui no colo maior. Que parte do colo maior é essa? Nunca mais pode esquecer, é o colo ventral direito. A hora que você aprendeu isso, chegou a hora de colocarmos o cólon maior, que é tudo isso aqui, em posição anatômica. Porque no cavalo, o colo maior ou ascendente não está disposto dessa maneira. Não pode estar disposto dessa maneira. Eu terei que imitar, simular essa posição anatômica. Isso que eu estou vendo aqui na peça, depois nós vamos ver, talvez já podemos mostrar ali, naquele modelo do professor Fernando. Vocês estão vendo o modelo laranja e roxo ali? Naquele modelo laranja e roxo, vamos olhar aqui, mais de perto um pouquinho. Está os comprimentos, né? Os comprimentos estão mais ou menos relativos, proporcionais. O professor Fernando me explicou que o que não está proporcional aqui são os diâmetros, que ele fez dobrado. Mas se você tirar o cólon maior da cavidade abdominal do cavalo, é isso que você vai ver. Duas metades interligadas aqui por um ligamento que está em branco. Tudo isso tem no Sisson. Eu pergunto para vocês acham que é possível ter um cavalo deste comprimento? O colo desse tamanho? Não pode. Então isso terá que ser arranjado dentro da cavidade. Eu vou mostrar aqui e vou voltar para a peça. Tanto faz uma coisa ou outra, no final das contas, os senhores terão que entender de qualquer maneira. Eu acho que agora já tivemos a primeira noção que colo maior não pode ficar, vou simular de novo, assim. Tem algum cavalo cuja cavidade abdominal tem essa dimensão? Não, né, meus alunos? Então, cólon maior, que é o ascendente, não está arrumado assim. Teremos que simular, não vai ficar perfeito, porque é um modelo e é uma simulação. Perfeito é no animal, perfeito é na necrópsia, né? Mas os senhores poderão ter uma ideia, né? Então, vamos assumir neste modelo que aqui está o seco. Então, a primeira porção que eu tenho, e que o que está em amarelo aqui, é colo ventral. Colo ventral vai ter de um lado e de um outro. E vão ter as flexuras. Colo dorsal vai ter de um lado e de outro. Que história é essa de um lado ou de outro? Do antímero direito e do antímero esquerdo. Supondo que a base do seco esteja aqui, e base de seco está no flanco direito, essa parte do cólon que se origina aqui é o cólon ventral direito, cujo orifício secocólico eu mostrei na peça ali com a pinça. Então aí eu tenho um cólon ventral direito que saiu lá do flanco direito e vai caminhar em direção cranial. Quando ele chega a nível de externo, faz uma flexura. Eu estou tentando simular aqui a flexura, não está perfeito, mas é a flexura external. Ele vai voltar ainda ventralmente como cólon ventral esquerdo. Agora o colo ventral esquerdo está indo em direção à pelve. Quando ele chega a nível da cavidade pélvica, ele faz uma flexura, que é denominada flexura pélvica. Muito bonitinha aqui, feito pelo professor Fernando, essa flexura pélvica em marrom. O cólon, mostra daqui, essas duas partes aqui são dorsais, né? Então, nós teremos, depois da flexura pélvica, não está bem dobrado isso, mas isso é uma simulação, teremos o cólon dorsal. De que lado que eu estou? Esquerdo. Cólon dorsal esquerdo que agora vai em sentido cranial, formando a flexura diafragmática. E vai continuar em posição dorsal agora, só que do lado direito, cólon
dorsal direito. Esse colo dorsal direito, que no modelo foi interrompido aqui, acabou o cólon maior, mas não acabou o cólon. Depois vinha o colo transverso, que eu mostrei na peça de glicerina. Depois do colo transverso, o colo descendente, reto e ânus. É isso. Bom, acabamos de ver a simulação da disposição do cólon maior ou ascendente no modelo. Agora vamos ver na peça de glicerina. Se você entendeu até agora o que eu estou falando, vamos checar se está entendido? Vou abrir aqui a base do seco e vou reidentificar aqui meus 2 dedos. Permite a passagem dos meus 3 dedos aqui sem problema nenhum. Estou no ósteo secocólico. Então, eu sei que essa primeira porção, do que eu estou falando, gente? Essa primeira porção aqui, isso que está aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, olha lá. Isso é cólon ascendente ou maior. Vamos dobrar para a gente conseguir simular, né? Então, eu vou fazer simular uma posição. Vamos esquecer aqui o seco. Aí eu tenho na minha mão aqui, ó, vamos começar de novo, se o aluno não vê o começo. Estou ali no colo ventral direito, que eu sei, tenho certeza absoluta, porque é o que está se originando da base do seco. Sei também que o colo maior não pode ficar assim, no equino, não pode. Não é equino que vai dar jeito nisso. Então eu vou simular aqui. A hora que eu simulo, eu não posso perder de vista as coisas. Isso aqui é ventral, isso aqui é dorsal. Pronto. Aonde eu estou passando a mão aqui, ó, é cólon ventral direito. Estou arbitrando aqui, arbitrário. Então, cheguei aqui na flexura external. Estou ainda no colo ventral, isso aqui é ventral. Então, aqui eu estou no colo ventral esquerdo. Vamos arbitrar isso aqui melhor para chegar aqui na flexura pélvica. Depois da flexura pélvica, se isso aqui era dorsal, essas 2 outras porções aqui, se isso aqui era ventral, as outras 2 porções são dorsais. Então, aí eu já estou no cólon dorsal esquerdo, que vai formar a flexura diafragmática, mais ou menos aqui. Depois eu já tenho o colo dorsal direito. Eu vou seguir esse colo dorsal direito, ele vai acabar, está arbitrado aqui. Estou a nível do colo transverso. Aqui terminou o colo maior, colo transverso. Depois é cólon, depois do colo transverso, é o colo descendente, que nós já vimos, e depois reto e depois ânus. Então, não é exatamente uma coisa mais simples do digestório, porém, se você aprender identificar, e obviamente que todos aprendem, se você aprender a identificar o que é o seco, que está aberto para facilitar, a base do seco, depois vem corpo e ápice. Se você entendeu que aqui é a base, que aqui está chegando, que aqui está chegando o ilho, você já sabe muita coisa. Aqui é a desembocadura do ilho. Você abre a base do seco, repetindo. Procura, porque se você não procurar, você vai sair falando bobagem por aí, né? Você vai procurar e vai achar a desembocadura do ósteo secocólico, onde começa o colo. A hora que você acha isso, pronto. Você acha isso, arruma a peça e olha, aí você olha. Bom, então isso aqui é colo maior. Começa com o quê? Com o ventral. Então aí você repete aquele trajeto que é melhor visto da outra, eu acho que é melhor visto por aqui. Quando você simula essa alça aqui e essa alça, vamos arrumar isso aqui para ficar mais fácil para vocês. Quando você faz essa simulação, isso é ventral e isso é ventral. Isso é dorsal e isso é dorsal. Pronto. Aí você faz a sequência que você aprendeu na teoria. Você tem que estudar a teoria, senão você não sai disso aqui não.
Aí você vai o colo ventral direito, flexura external, colo ventral esquerdo, flexura pélvica, colo dorsal esquerdo, flexura diafragmática, colo dorsal direito. Quando você termina de seguir o colo dorsal direito, terminou o colo dorsal direito, terminou o colo maior. Aí é transverso na minha mão, as alças do colo descendente, reto e ânus. Então, neste momento, vocês já têm muito material para estudar sozinhos na teoria. Isto aqui, se o aluno não entender primeiro o embasamento teórico, ele pode vir no anatômico todos os dias. Se ele não souber a teoria, ele não dá conta de colocar em posição anatômica. A teoria aqui implica na teoria do próprio digestório e na teoria do próprio digestório, que vocês estão revendo aí, e também vamos voltar aqui no começo de tudo. Quem não sabe osteologia, não pode seguir adiante. Então, quem já esqueceu, porque foi na anatomia 1, recorde o número de vértebras torácicas, o número de costelas, recorde o que é flanco direito. Vocês têm que recordar tudo, gente. Número de vértebras, número de costela. Vocês vão precisar desses parâmetros cada vez mais. Nós estamos no digestório. Aqui eu falo, está no flanco direito, vai em direção ao externo. Nesse esqueleto não tem externo, mas vocês têm as ilustrações em casa. Então, não menos. Isso aqui, vamos aqui, só para dar um exemplo. Aqui o coxal aqui, isso aqui é a tuberosidade do coxal. Isso que o leigo, o peão, não é leigo, perdão. O peão chama de ponta da anca, né? Esse flanco direito aqui na região sublombar direito, flanco direito é um termo técnico. Muitos peões vão falar o vazio. Então, é só um exemplo aqui para que vocês não abandonem a osteologia. Não abandonem. Ah, mas eu não lembro mais quantas vértebras lombares tem o cavalo. É normal esquecer. E por isso é necessário estudar. Estudem. Porque depois que terminar o digestório, vai demorar um pouquinho, porque o digestório é extenso, nós vamos passar para o reprodutor masculino e urinário. E nós vamos precisar de elementos aqui da cavidade pélvica. Aluno que não sabe quantas vértebras sacrais, o que é o coxal, suas partes, o que é abertura cranial de pelvis, o que é cavidade pélvica, abertura caudal de pelvis, ele não está apto a estudar o reprodutor. Resumindo, na anatomia nós temos uma sequência. Não adianta o aluno considerar que já sabe aquele assunto e passar para frente. Porque isso é não aprender, isso é memorizar, memória curta, logo vai ser perdida. Não percam as informações importantes, porque elas serão úteis para os senhores fazerem cirurgias em todas as espécies que nós estudamos. Então, o recado está dado, sistema digestório é extenso, nós estamos já falando de digestório de monogástrico há um certo tempo, e depois vai começar o capítulo 2, que é digestório estamos no digestório de monogástrico, que são os não ruminantes, depois nós vamos passar para os ruminantes. Ok?